Boa tarde, pessoal. Agora nós teremos a palestra do professor Seide e logo após vai ter o coffee, às 4 horas, né? No final da palestra a gente vai sortear alguns brindes também, então quem está aí pode ganhar alguma coisa. Bom, vou apresentar o professor Seide, né? Acho que a maioria conhece, mas o professor Seide ele é professor aqui no ICMC. Ele se formou na USP, fez doutorado na Universidade de Osaka, no Japão, e pós-doutorado na Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Ele é um dos fundadores do Laboratório de Computação Aplicada à Educação, aqui no ICMC. E também é um dos cofundadores de 2 startups premiadas, a Meu Tutor e a Boa Moradia. Acho que ele vai falar um pouquinho sobre isso, então, com vocês, o professor Seide. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Acho que eu nunca vi tanta gente no ICMC assim. Foi muito legal. Me apresentaram, meu nome é Seide, né? Sou professor aqui do ICMC desde 2011. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês de algumas coisas que eu venho fazendo, né? Então eu vou dar uma ênfase na computação persuasiva, que é o tema da apresentação de hoje, e depois eu vou mostrar alguns casos que a gente vem trabalhando, né? Provavelmente 1 ou 2. Né? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês, na verdade, é de educação. Né? Depois a gente vai entrar em como a gente resolve o problema. Né? Então, quem já teve aula comigo já provavelmente deve ter visto alguns dos slides, né? Desse daqui, que eu mostro para a maioria dos meus alunos. Né? Então, o que acontece com a educação nos dias de hoje? Né? Então, antigamente, o que acontecia? As pessoas iam lá, nós, iam lá, a gente estudava, e tirava uma boa nota, certo? E aí, o que está acontecendo atualmente? Atualmente, as crianças vão lá, se vocês forem nas escolas, vocês vão perceber, elas estão estudando, ou pelo menos elas acreditam que estão estudando, né? E aí ela fica frustrada, porque ela não consegue tirar uma boa nota, né? Ela não consegue atingir o que se espera dela, né? E aí algumas se autoflagelam, né, como se diz, né? E aí o que está acontecendo, né? O que é diferente? Por que isso está acontecendo, né? Algumas das coisas que estão acontecendo a quantidade de informação, né, e a luta pelo seu tempo. Então imagina você, né, tá aqui na minha frente, mas alguma coisa está competindo comigo, ou alguma coisa está chamando a sua atenção e está competindo com a minha fala aqui. Por exemplo, seu celular está ligado, daqui a pouco alguém vai mandar uma mensagem, né? Ou tem gente com o laptop aberto, aí está lá, e você está prestando atenção, mas você está prestando atenção com outra coisa, né? Então, são coisas o quê? Competições das pessoas com as informações disponíveis ao seu redor. Né? Então, uma delas é, por exemplo, o videogame, né? Ou a diversão. Ela está a todo momento, constantemente te cutucando. Né? Outra coisa é a internet. Né? Tem gente já que tem, como se diz, é viciado na internet. Né? Então você deixa ela sem internet, ela começa a tremer. Você já fica lá, está tremendo. Né? Precisa ter a internet. Né? Ou tem gente que tem aquela vontade imensa de ficar mandando mensagem. Né? No WhatsApp, postando foto. Não tem jeito. Se você tirar o celular dela, ela vai chorar, né? Quase. Né? Outra coisa, né? A quantidade de mídias disponíveis para a gente é gigantesco. Né? Então, quem assina aí o Netflix, por exemplo, né? Você assiste um seriado, já tem outro, aí você assiste outro, aí tem outro, aí você assiste outro, aí tem outro. Certo? Então, tem um monte de coisa, né? E as coisas estão se tornando cada vez mais reais e se inserindo no nosso contexto. Né? Cada vez mais a tecnologia está dentro do nosso contexto.
E aí, com essas novas, ou essa nova situação que a gente, que as pessoas estão, né, o nosso processo mental, ele começa a ter algumas modificações, né? Então, já existem vários estudos que mostram que as conexões cerebrais dos nossos avós são diferentes das nossas, né? As pessoas têm o cérebro diferente. E isso causa, por exemplo, aquelas discussões. Por exemplo, você não me entende, a geração mais antiga não me entende, a geração mais nova não se entende. E sempre tem isso, né? Sempre tem isso. E aí a gente chama aí, tem pessoas que chamam da geração X, Y, Z e por aí vai, né? Então, para cada geração, a gente tem algumas características, né? A geração atual, aí, que tá vindo, né, que são vocês, qual que é a principal característica, né? Uma delas é você ser mais multitarefa que as pessoas anteriores a você. Então, você gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você está assistindo, você está na internet, você está mexendo em alguma outra coisa, você está escutando alguma coisa, você vai lá e tira foto, né? Tem até a parte aqui, tem até um estudo que mostra o tempo que você fica, né, num restaurante comendo e a relação com a tecnologia. Antigamente, sei lá, no restaurante sentava, conversava com seus colegas, acabou, né? Comia, acabou. Atualmente, o que é? Você vai comer, você senta, aí vem a comida, aí você vai lá, tira o celular e tira a foto, né? Aí você vai lá e compartilha, né? Aí depois você pede para o garçom tirar a foto de você com o seu colega lá, e você vai lá, tira a foto, né? É diferente, né? A situação é diferente, né? Vocês têm mais propensão a se expressar, não necessariamente se expressar na fala aqui, eu na frente de você, mas na internet você sempre está disponibilizando alguma coisa sua, certo? Aconteceu alguma coisa, você disponibiliza, né? Aconteceu alguma coisa, você bota no Facebook. Tira uma foto, você coloca em algum lugar. Então você tem mais propensão ao quê? A querer se expressar e ser ouvido, né? E aí, por fim, vocês, ao mesmo tempo que vocês querem ser ouvidos, vocês querem fazer alguma coisa que dê impacto no mundo, certo? Vocês querem transformar o mundo de alguma forma, né? E isso é muito importante. O único problema é que os seus objetivos, eles têm que ser, ou eles são de menor prazo, ou seja, mais curto prazo, do que antigamente a gente tinha. Então, existe essa dicotomia, né, essa problemática. Então, essa é a geração de vocês. Então, o perfil de dos alunos aí, ou das pessoas, ela mudou muito, né? Mas os métodos de ensino continuam igual, né? Então, vai lá, mesmo aqui no ICMC, vai lá, tem o professor, né, principalmente matemática, vai lá, ele nem olha para os alunos, vai lá, começa a escrever, né, na lousa. Terminou a aula, bateu, dúvidas, alguém vai falar, ele já, não, acabou, foi embora, né? Acabou, sem dúvidas, né? Então, as coisas ainda acontecem dessa maneira. Então, o que acontece é que a gente evolui, mas evolui mais devagar nessa área educacional, né? E aí isso gera vários problemas. Eu vou mostrar alguns dos problemas relacionados ao impacto e não ao causal, né? Então, estudar atualmente não é atrativo, muito menos motivador, né? E na geração de vocês, ser alguma coisa atrativa e motivadora é essencial, né? Você não vai querer fazer alguma coisa obrigado e ficar fazendo ela por muito tempo. Na minha geração já não, né? Quando alguém falava para fazer, principalmente, sou de família japonesa, o pai falava, faz, tá bom, faz, né? Você nem pensava, né? Não era assim. Atualmente não, faz, não, mas por que eu vou fazer? O que isso vai me trazer de benefício? O que é interessante, o que não é interessante? E aí tem que ter esse diálogo, né? E aí qual que é o resultado das coisas não serem tão atrativas ou motivadoras, né?
Um dos resultados é, por exemplo, o impacto aí da educação escolar aí do ensino público nas pessoas, né? Então, se você olhar, não sei se vocês conhecem o QEDU, que é um site que mostra os resultados da Provinha Brasil e a Prova Brasil de todo o país. Então, você vai lá, entra no QEDU e olha, né? Aí eu peguei de São Carlos, né, que mostra que os alunos do nono ano, ou seja, os alunos que terminam no nono ano, 19% deles demonstram o aprendizado adequado. Quer dizer que 80% não tem o conhecimento esperado para aquele ano, né? Ou seja, a gente está jogando fora os 80%, né? Só 20% está aprendendo adequadamente. Aí vocês falam, e no Brasil é pior, então a gente está bom, está bem, São Carlos está bem, né? 19%, né? Estamos melhor que o Brasil, na média, e estamos melhor que São Paulo, na média, né? E aí vocês falam, putz, está ruim. Não, está bom. Vamos olhar um que está ruim. Esse aqui é Maceió, né? As pessoas que eu trabalham em Maceió, né? E lá é 4%, né, das pessoas ou dos alunos que terminam o nono ano no ensino de matemática demonstra aprendizado adequado, só 4%, né? Ou seja, aqui, ó, dos 10 mil alunos, aproximadamente, 400 apresentam resultado adequado para o ensino de matemática, né? Alagoas é 3, então Maceió está aqui, né? Está um pouquinho melhor, né? Mas esse é o caos que a gente tem. E aí, por causa disso, tem coisas que acontecem, como, por exemplo, falta de engenheiros aí para trabalhar nas atividades da nossa sociedade. E aí a pergunta que vem é essa, né? Como é que a computação pode auxiliar? Vocês têm na cabeça alguma ideia, assim? Como é que a computação pode ajudar a resolver esse tipo de situação? Algum chute? Tornar o estudo mais atrativo, né? E aí, como é que a gente consegue tornar esse estudo mais atrativo, né? Perfeito, né? Que computação faz, né? É criar tecnologia, né? Então, criar tecnologias que façam com que a educação seja tão atrativa e motivadora quanto as outras mídias. Certo? Se você quiser atrair a atenção do aluno, você tem que fazer as coisas serem mais atrativas. Aí tem a discussão, não, mas o aluno tem que entender que a educação é desse jeito. O aluno tem que entender que não sei o quê. Não, mas você tem que fazer ele entender. Certo? Fazer ele entender. E aí, a tecnologia que vocês, ou que a gente pode desenvolver, né, tem que conseguir persuadir os alunos a modificarem suas atitudes e comportamento em relação aos estudos, né? Então, a ideia é que você consiga criar tecnologias que consigam persuadir o aluno a modificar o seu comportamento. Ou seja, ao invés de eu ficar brigando com a internet, como é que a gente faz a internet ser parte desse contexto e fazer com que a educação fique tão atrativa que ele fala assim, não vou olhar o Facebook agora eu vou estudar. E vai lá e estuda. Certo? É esse o objetivo, né? E aí, uma forma da gente fazer isso é o que a gente chama de computação persuasiva, né? Que a ideia é você criar, né, sistemas de computação, né, ou equipamentos, né, ou dispositivos, ou aplicativos que tenham, né, ou que sejam projetados de maneira intencional para mudar o comportamento das pessoas, né? E uma forma da forma que você quer. Então, você cria tecnologia para mudar o comportamento de forma da forma que você quiser, né? Não é perigoso isso? Né? Não é legal? Então, quer dizer que a gente consegue criar uma tecnologia
que faça você fazer alguma coisa que o projetista quer que você faça. Né? Não é legal? Legal, né? Então eu falo assim, eu quero que você... você está meio gordinho, eu quero que você corra. Eu estou meio gordinho, né? E aí eu quero que você corra, eu quero que você faça alguma coisa. Né? Você consegue criar aplicativos com esse propósito. Né? Você quer comer mais saudável, ou você acha que as pessoas devem comer mais saudável. Você consegue criar dispositivos para isso. Né? E aí a pergunta sempre é, mas e aí, como é que a gente faz isso? Né? Então vou mostrar algumas das técnicas e teorias que a gente utiliza por trás disso que a gente faz. Né? Então vou mostrar hoje para vocês 2 abordagens para mudança de comportamento. Né? A primeira delas é baseada na economia comportamental. Né? O que é isso? É você configurar o ambiente onde a pessoa está para que o comportamento, né, seja estimulado, externalizado. Ou seja, que aquele comportamento que você quer aconteça por causa do ambiente onde a pessoa se encontra. Né? Então, você pode mudar as cores, você pode mudar a situação, você pode mudar a forma como são apresentadas, né? Você pode fazer um monte de coisa. Né? Então, se você chegar, por exemplo, o pessoal está... A sociedade fala que as pessoas precisam utilizar mais ônibus. Né? Uma maneira que pode e que está sendo feita é criar o quê? Corredores só para ônibus. Certo? Aí a pessoa que fica com o carro fica com raiva. Não, estou de carro, tem um corredor de ônibus ali, que só vem ônibus de vez em quando, e ele me passa e eu fico aqui no trânsito. É exatamente isso. Né? Você está mudando ou configurando o ambiente para forçar uma pessoa a fazer aquilo que você quer. Né? Essa é uma estratégia. Né? E aí tem, por trás dessa estratégia, tem algumas definições. Né? Então, a definição principal é que as pessoas não são racionais e podem ser facilmente manipuladas. Você fala assim, não acredito, eu não sou manipulável. Não, você é manipulável. Né? Aí você fala, eu não acredito, mas você é. Né? Você fala assim, eu tenho o meu poder de escolha, eu tenho a minha liberdade. Aí você vai no supermercado, você vê 4 ou 5 tipos de salgadinho, né? Você pega aqueles 4 ou 5 tipos de salgadinho. Mas poderia tem vários outros, não tem? Por que só tem aqueles 4? Você pega um daqueles, na maioria dos casos. Certo? Ou você vai esperar 1 ano até que apareça o salgadinho que você queria, de novo. Né? Então, as pessoas, o próprio supermercado, ela se configura para fazer com que você seja de uma maneira ou de outra manipulado. Então, é muito legal, tem um estudo que mostra o seguinte, né? Por que quando você está naquele corredorzinho lá do caixa rápido, né? Você vê do lado, tem um monte de salgadinho, você vê do outro, tem chocolate. Né? Por que é isso? Porque tem estudos que mostram que as pessoas, né, um pouco mais gordinhas, igual eu, né, ela chega, né, quando ela está passando no caixa rápido, você tem pouco tempo para pensar. Você está passando no caixa rápido, né, e aí tem aqueles doces ali, você tem que pensar, eu vou pegar, não vou pegar, vou pegar, aí você pega. Né? E aí você acaba pegando e comprando. Né? É por isso que tem aquilo lá. Não por, como se diz, por acaso, ao acaso. Aquilo lá é feito para ser daquele jeito. Né? Então você consegue configurar o ambiente de maneira default para que as coisas aconteçam da forma como você quer que elas aconteçam. Né? Na nossa área, por exemplo, vocês pensam em computação. Né? Como é que esse default aqui funciona? Né? Que o presidente da Microsoft, o Bill Gates, fez com o Explorer no começo? Né?
ele chegava e falava assim, o seu navegador principal é o Explorer, acabou. Né? Ele dava junto com o sistema operacional. E aí você acha que as pessoas iam lá e instalar um outro sistema operacional? Não, elas acabavam usando o Explorer, certo? Esse é a configuração do ambiente, configuração default. Você tem a liberdade para modificá-lo, mas normalmente as pessoas acabam indo com o default, né? Quando você vai instalar algum software no seu computador, você vai nas configurações avançadas, na maioria dos softwares que você instala, para fazer as diversas configurações que, na verdade, você nem conhece porque você está instalando pela primeira vez? Não, você vai no default e clica lá e o negócio faz tudo por você. Você não sabe o que está acontecendo, né? Outra coisa, né, outra base fundamental são as teorias da psicologia social, né? Essas teorias, elas são apresentadas, né, para motivar as pessoas a fazer certas coisas. Ou seja, você consegue, baseado nessas teorias, tentar entender quais são as necessidades do indivíduo e possíveis formas, né, de você recompensá-la para que ela faça alguma atividade que você queira, né? Então, você está configurando o ambiente, né, para que a pessoa faça o que você quer. Outra, você está motivando a pessoa, de alguma forma, seja ela de maneira externa ou externa, a ela fazer alguma coisa que você quer. Certo? Então, existem essas duas formas que você pode utilizar aí para trabalhar no seu dia a dia. E aí, quais são os princípios, né? Os princípios básicos que a gente utiliza para você conseguir persuadir uma pessoa a fazer o que você quer, né? Então, a primeira é o princípio da reciprocidade, né? Se você fizer alguma coisa para uma pessoa, ou eu, ou você, ou um sistema, essa pessoa tem o desejo de retornar o favor, certo? Outra coisa, escassez, o princípio da escassez. Quando uma coisa é limitada, você valoriza mais, né? Quando está disponível para todo mundo, você valoriza menos, né? Autoridade, né? O pedido feito por uma autoridade que você confia, né, que você acredita, tende a ser aceitos e seguidos, né? Então, se várias pessoas, por exemplo, eu sou o representante da Comissão de Relações Internacionais, e aí vem um monte de aluno falar comigo. Se eu falar qualquer besteira, o aluno vai acreditar e vai fazer, certo? Mas se eu falar a coisa certa, ele também vai acreditar e vai fazer, né? Então, nesse caso, eu seria a autoridade. Consistência, né? As pessoas fazem o que se espera delas, né? Então, você falando para a pessoa fazer alguma coisa, uma outra pessoa que tem um jeito similar, uma personalidade similar, um contexto similar ao seu, ela vai fazer uma coisa similar, né? O consenso. As pessoas fazem o que as outras fazem, né? Então, se alguma pessoa achou bom, e essa pessoa você confia, né? E aí você vai lá e vai tentar para ver se você acha bom ou não, né? Então você acaba tendo e aí você pode ou não achar bom, né? Mas existe esse consenso. E aí o último é a afeição, né? Então a gente tende a dizer sim para as pessoas que a gente gosta, né? Então, se é uma pessoa que você gosta, pede alguma coisa, você fica meio sem jeito para falar não, certo? Então, esses são os princípios da persuasão que se usa aí a todo momento, né? E isso não é só na educação, é na área de marketing, principalmente, né? Na área da saúde, né? Então, na área de negócios. Então, esses princípios eles são usados a todo momento. Então, baseado nesses princípios, a gente tem algumas estratégias, né? Por exemplo, as estratégias, Just-in-Time Persuasion. Eu não sabia como traduzir essas palavras, então eu acabei deixando em inglês mesmo, né? Então, aquelas promoções relâmpago, né? Fala assim,
Toda hora aparece, né? Casas Bahia, é só hoje, pá! Né? Televisão a 599. E aí você fala, ai meu Deus, é só hoje, vou lá comprar. Mesmo que você não precise. Não é assim que acontece as coisas? Né? Então, promoção relâmpago é uma das coisas que acontecem. E aí eu vou mostrar depois na nossa área como é que funciona. Né? Simulação de experiência. Você se sentir, por exemplo, né? Se você se sentir bem olhando aquela, por exemplo, a propaganda, ou o programa, ou alguma coisa, né? Você vai estar mais propenso a fazer o que as pessoas esperam que você faça. Né? Então, uma das coisas que se usa simulação de experiências é as férias. Né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir nas agências de turismo. Né? Vai lá na CVC, aí ele vem com a pastinha, aí fala, você quer ir para onde? Né? Quero ir para tal lugar. Aí ele abre, assim, tem um monte de foto bonita do lugar, as pessoas sorrindo, né? Assim, nossa, também quero ficar sorrindo daquele jeito, né? Então ela está simulando a experiência para que você esteja mais propenso a fazer o que ela quer. O que ela quer? Que você compre o produto dela, certo? Personalização, né? A gente conseguir alterar o ambiente de acordo com o usuário, né? Quanto mais personalizado, melhor a conexão entre você e a coisa. E a coisa pode ser um sistema. Né? Recomendação. Né? Você conseguir recomendar aquilo que a pessoa nem sabia que ela estava querendo. Né? E aí você conseguir ter o histórico das atividades das pessoas. Né? E, por fim, você ter no seu contexto, ou dentro da sua estratégia aí de persuasão, competição e reconhecimento. Ou seja, se você fizer alguma coisa que eu quero, né, você vai estar fazendo com outras pessoas, né, você ter o reconhecimento porque você fez alguma coisa que eu gostaria que você fizesse. Né. E aí a gente olha assim, vamos olhar para o Groupon, por exemplo. Né. Groupon é uma ferramenta de promoções relâmpago. E aí você olha assim, por que na época que surgiu o Groupon, todo mundo queria comprar alguma coisa do Groupon, né? No Brasil era o peixe urbano, né? Nos Estados Unidos o Groupon ainda é muito forte, né? No Brasil essas promoções deram uma caída. Depois eu falo por quê, né? Mas aí você olha aqui, ó, você tem mostrando o valor aí de quanto a pessoa vai salvar, né, de dinheiro. Ó, você tem um desconto aí de R$60, que é 50%, 57% de desconto. Você só tem esse tempo aqui para comprar, né? E aí 500 pessoas já compraram, né? E tem um limite, né? Aí você já fica, caraca, 500 pessoas compraram, só tenho 9 horas, vai acabar, né? Eu tenho que comprar agora, porque vai acabar, né? Então você está usando o quê, né? A persuasão aqui, just in time, né? Você está simulando experiência porque, ó a pessoa aqui, né? Você também quer ficar desse jeito, né? Quero ficar relaxada, tal, né? E você está usando o quê? Competição também, né? É competição. Só tem esse número aqui tem uma quantidade limitada. Se você não for rápido, vai acabar, né? Então você está usando todas essas estratégias para fazer com que a coisa dê certo. Por isso que no começo todo mundo ia lá e comprava, né? Ia lá, vou fazer, nem sabia se eu queria ou não, ia lá e comprava. Aí depois você falava, eu tenho 2, 3 meses para usar, vou comprar porque é mais barato, vou ganhar tanto, né? E aí no Brasil o pessoal chuta o pau da barraca, né? Então eles falavam que era 57% de desconto, mas era 5%, né? Aí você perdeu o quê? Confiança, né?
Você perdeu o quê? Autoridade. Você não tem mais autoridade para convencer uma pessoa de que aquilo é verdadeiro, né? Por isso que caiu, né? E é a mesma coisa que está acontecendo, por exemplo, com o Black Friday no Brasil, né? Black Friday nos Estados Unidos é um negócio fenomenal. As pessoas se matam lá para pegar as coisas. Mas assim, televisão, $5. Assim, não, meu Deus, $5, eu quero, né? Computador, né? $100. E você sabe que está 800, né? Você sabe que está 800. Então é diferente, né? Então, esse é o problema que a gente tem atualmente, né? As pessoas não estão utilizando o quê? As estratégias de persuasão de maneira adequada. Ou seja, não entenderam a teoria por trás. Outra coisa, né? Por exemplo, personalização e recomendação. Você vai comprar um livro na Amazon, ou alguma coisa na Amazon, ele sempre tenta personalizar para você. Chega lá, fulano de tal, né? Você estava procurando alguma coisa aqui, a gente tem alguma coisa parecida. Não é exatamente aquilo que você quer, mas é alguma coisa bem parecida com aquilo que você quer, né? Aí você fala assim, tá bom, vou comprar. É parecido, vou comprar, certo? Isso acontece com o livro. Você leu tal livro, então vou te recomendar tal livro, né? O seu colega leu tal livro, você não quer ler também, né? Então essas coisas acabam influenciando você a fazer as coisas que a empresa espera que você faça, que é comprar. E isso só dá para fazer, ou seja, personalização e recomendação, você só consegue fazer quando você consegue monitorar as pessoas e ver o que elas estão fazendo. Então a Google, a todo momento, ela está monitorando o que vocês estão fazendo. Seja você usando o Android, seja você fazendo uma busca, seja você usando o Gmail ou qualquer outra coisa, né? Ela está armazenando informações de você, né? E aí tem os problemas, você pode pensar, os problemas de privacidade, segurança, né? Mas você tem que pensar, por exemplo, por que a Google oferece tudo de graça para você, né? Por que o Gmail é de graça? Na minha época não era de graça, né? Exatamente, propaganda. Então, ela te dá as coisas de graça, né? Você usa, né? E ela espera algo em troca, né? Que são o quê? São seus dados, né? Porque com os seus dados ela pode o quê? Criar propagandas com o objetivo específico de fazer com que você compre alguma coisa que ou que os parceiros da Google querem, certo? Por isso que é de graça, né? Aí o pessoal reclama, não, então paga, né? E aí tem uma outra estratégia, né? Que é a estratégia de persuasão por meio da diversão. Então eu acho que a maioria de vocês já viu esse vídeo, certo? Então vamos colocar ele aqui. 60% ou 66% a mais de pessoas andaram por escada do que escada rolante, quando você fez uma pequena mudança.
uma das estratégias aí para a gente fazer as pessoas realizarem aquilo que a gente espera, né, é fazer com que elas fiquem felizes fazendo aquilo que a gente quer que ela faça, certo? Se a gente está feliz fazendo aquilo que a gente faz com o coração e faz melhor. Então tem um pessoal voluntário aqui trabalhando na Sencomp, não está ganhando nada, está gastando o maior tempo da vida deles, não que, né? E aí por que ela faz? Porque ela tem aquele sentimento, né, de satisfação ao fazer essa atividade, né? Isso é o que está motivando muitas pessoas, né? E aí algumas empresas elas já entenderam isso, né? Então se você olhar a Google, a Facebook e as empresas que estão crescendo atualmente, todas elas tentam transformar o ambiente para que as coisas sejam mais, como se diz, agradáveis para a pessoa que está trabalhando nela, né? Então a pessoa feliz, ela produz mais, né, e quer continuar lá. E aí uma das estratégias para a gente fazer, né, a persuasão de forma que as pessoas gostem de fazer aquilo que a gente espera que ela faça, é utilizar a gamificação, né? Ou seja, você tenta usar as mecânicas dos jogos, né, as estratégias, as estéticas, o pensamento baseado no jogo, de forma com que as pessoas fiquem engajadas, né, motivadas e aprendam por causa disso, né? Essa é uma das estratégias que a gente vai utilizar e eu vou mostrar para vocês aqui no ambiente educacional, né? Então, como que a gente utiliza a gamificação, né, na aprendizagem? Pensando na persuasão, né? Então, uma das formas aí que eu vou apresentar, né, esse aqui são 5 elementos para uma aprendizagem gamificada, mas tem vários outros, né? Então vamos apresentar 5 para vocês, né? E aí depois, quem quiser saber dos outros, fala comigo que eu mostro mais. Então, um deles é o desafio, né? O que é esse desafio aqui, né? Se o desafio for muito grande para o aluno vai ficar frustrado, certo? Não vai conseguir fazer, vai desistir. Se for muito fácil, ele vai ficar o quê? Chateado. É muito fácil, não quero fazer, né? Então a gente precisa o quê? Tem essa linha aqui, né, que a gente precisa seguir. As coisas não podem ser nem tão difíceis para as pessoas ficarem frustradas, nem tão fáceis para as pessoas ficarem chateadas, para os alunos ficarem chateados. A gente tem que encontrar esse caminho aqui, né? E aí tem várias estratégias para descobrir esse caminho aí, né? A segunda porta, né, é a solução, né? O que é essa solução, né? Você primeiro permitir múltiplas soluções, ou seja, não só aquela solução esperada ou padrão. Você permitir que a pessoa tenha criatividade para explorar o mundo que você quer, né? E essa solução ela tem que ser construída passo a passo, né? Se o aluno não consegue fazer, ele vai construindo essa solução passo a passo, né? Medida quando você está jogando um jogo, né? Você não vai logo lutar com o chefão, né? Você vai o quê? Passando de fase, ganhando experiência, melhorando, né? Até que você consegue lutar com um chefão, né? Então é isso que é essa construção passo a passo, né? Outra estratégia é o feedback, né? Então o feedback rápido aí, o imediato, na maioria das casos, nem sempre, né, ele é extremamente importante para a gente construir ferramentas educacionais gamificadas. Por quê?
À medida que a pessoa vai explorando o ambiente, ela consegue o quê? Ter ideia do que está certo, do que está errado. Quais estratégias funcionam, quais estratégias não funcionam dentro desse ambiente. Então você consegue moldar a pessoa, por exemplo. Você quer que a pessoa aprenda, né? Então, se você quer que a pessoa aprenda, normalmente é necessário que ela esteja imersa naquela situação. Se você quiser aprender inglês, se você fizer uma aula uma vez por mês, vai ser difícil você aprender. Mas se você fizer uma aula todo dia, né, é melhor do que você fazer, por exemplo, um dia por mês de 12 horas. Né? Então você consegue criar estratégias para dar feedback. Se você ficar tentando fazer tudo de uma última hora, você não vai aprender. Né? O que é bom isso daqui? Né? Por exemplo, você tem uma prova para daqui 3 semanas. Né? Quando que você vai estudar? Né? Faltando 2, 3 dias aí, né? Aí tem gente que fala, não, eu estudo no último dia, tal, né? Acontece, né? Mas você acha que você está aprendendo? Não, né? Você está decorando aquilo lá, você conseguiu, você absorveu alguma coisa, mas você não absorveu tudo, né? E aí uma estratégia dessa, você consegue num ambiente gamificado falar assim, você continua fazendo isso, tal, você não vai aprender tanto quanto você poderia aprender, né? O feedback ele é importante para, então, dicas para tomada de decisão. Né? Será que eu estudo hoje ou será que eu estudo amanhã? Né? Será que eu estudo esse conteúdo ou aquele conteúdo primeiro? Né? Então, essas estratégias são importantes aí para você guiar o aluno, né? Principalmente aqueles que estão mais perdidos. É preciso você ter algum auxílio. Né? Você não pode a todo momento também ficar lá, faz isso, mas você tem que dar liberdade para ele explorar e ao mesmo tempo guiar para que ele consiga atingir o objetivo que ele queira, né? E aí é interessante que errar é humano, né? E é bom saber o que significa isso. Você fazer alguma coisa errada enquanto você está aprendendo, não tem problema, né? Então, da mesma forma como você tá jogando um joguinho, você fez alguma ação errada e morreu, não tem problema, vai começar de novo, né? Normalmente começa de onde parou. E a mesma coisa aqui no nosso ambiente, né? O que acontece nos ambientes normais e tradicionais? Né? Por exemplo, aqui dentro da universidade. Você faz uma prova, né? Você vai fazer uma prova aí, agora a gente está em agosto, setembro você deve fazer uma prova. Né? Quando que vai sair o resultado? Novembro, né? Uma semana antes da outra prova, né? Então quer dizer que se você está fazendo alguma coisa errado, né? Você quando chegou no final ali, você fala, putz, já era, vou largar, vou estudar outra disciplina que eu estou indo bem. E isso acontece com frequência. Né? E aí no ambiente gamificado isso a gente consegue evitar esse tipo de situação, né? Notas evolutivas, né? Então o pessoal sempre fala que um dos grandes problemas aí da desmotivação é que o aluno espera tirar 10 e aí tira 6. Né? Você entrou na universidade, você fala assim, entrei na Universidade de São Paulo ou em alguma outra universidade, você fala, sou o melhor aluno da minha turma, e aí você vem aqui e toma pau. Né? E aí você fica frustrado, né? E aí você tem que pensar, como é que a gente consegue construir um ambiente educacional onde as notas, em vez de ser punitivas, elas sejam evolutivas. Né? É todo um outro modelo de construir o ambiente educacional. E aí tem também recompensas. Né? O que são essas recompensas aqui? Né? Se a pessoa fez alguma coisa adequada, né, você oferece alguma coisa. Essa recompensa pode ser material, não material, pode ser alguma palavra, né? Muito bem, você conseguiu fazer isso daqui, né? Algum outro desafio
Então, são várias recompensas que você pode oferecer. Essas recompensas, elas motivam a realização de ações desejáveis, né? Então, quanto mais a pessoa faz aquela ação, né, mais você tenta motivar ela a continuar seguindo naquela direção, né? Isso é lógico que existe as brigas aí sobre esses elementos, né? Mas quando eles são bem utilizados, eles favorecem a aprendizagem. E aí, por fim, a gente tem o reconhecimento, né? O que é esse reconhecimento? Né? É você saber em quem se espelhar, certo? Quem conhece os nobres aí? Né? Então, é você conseguir se espelhar naquelas pessoas que são o quê? Né? Que são os papas de alguma área, né? Que são reconhecidas por aquela área. Para você ser reconhecido, você tem que ter trabalhado antes, né? E outras pessoas vão querer estar ao redor dessa pessoa que é reconhecida numa determinada área. Isso permite o quê? Que você crie comunidades de prática, né? Que nada mais são que o quê? Né? Pessoas interessadas e especialistas num determinado assunto que ajudam outras pessoas a se especializarem naquele assunto, né? Então você começa a criar essas comunidades de pessoas, né? E aí a gente tem a competição saudável, né? Onde as pessoas, né, tentam o quê? Evoluir, né? E competir entre si, né, de uma maneira saudável, não da maneira destrutiva. Ganhei de você, não, né? É o quê? Pô, não consegui, não tem problema, eu te ajudo, que eu tenho uma estratégia que eu sei e você não sabe, né? E aí você treina para chegar onde você quer. Então, essas são as 5 portas aí para uma educação efetiva, né? E eu trabalho muito no contexto da matemática, né? E a gente consegue mostrar que os efeitos do uso dos elementos de gamificação, eles são potencialmente benéficos. E aí, como é que a gente propõe um ambiente de ensino gamificado baseado nessas estratégias aqui, né? Então, só para mostrar aqui, ó, existem várias gerações de sistemas de apoio ao ensino, principalmente para a web, né? Então, vocês estão acostumados com esses sistemas web aí que a gente chama de segunda geração, né? Que é o quê? É o Moodle, né? É o Sakai, é o TDIA, o pessoal que usa na USP é o Stoa, né? Que é o Moodle modificado, tem o TDIAE, tem vários outros, né? E aí tem a evolução desses ambientes, que são sistemas interativos que permitem a mobilidade das pessoas. Ou seja, você permite que a aprendizagem aconteça a qualquer momento, em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Você não restringe, você abre, né? E aí, por fim, né, as pesquisas estão na área de interfaces interativas, inteligentes e adaptáveis, né? Que permitam que a gente utilize esse semântico aqui, né? Sistemas educacionais semânticos, significa que a gente consegue entender o que a informação disponível na internet e o computador consegue utilizar essa informação de maneira semântica, ou seja, entender a informação e utilizá-la em prol da aprendizagem, ou em prol do processo de ensino e aprendizagem, né? E aí, uma das coisas que a gente pode fazer, então, é combinar esses ambientes aqui inteligentes e adaptáveis com os elementos de gamificação. Por exemplo, a história, a mecânica e a estética, né? A história, o desafio, o objetivo, a recompensa, o enredo, né? Você produziu um enredo para a criança, né? Que o pessoal chama de contexto, né? Você conseguir contextualizar, na verdade, você está criando um enredo na qual a criança ou a pessoa que está aprendendo se reconheça ali dentro e consiga trabalhar com a informação que você quer que seja trabalhada. E aí tem as mecânicas, né, as estratégias que você vai utilizar, como é que você vai dar pontos, como é que vão ser as regras do ambiente e assim por diante. E aí, por fim, como é que você exibe essas informações para a pessoa, né? Então aí você consegue colocar
no modelo aí, que a gente tem um modelo de ferramentas inteligentes, para fazer com que o aluno, né, aprenda. E aí a pergunta é, você tem um exemplo concreto? Né? E aí eu vou tentar mostrar para vocês a ferramenta aqui que a gente está desenvolvendo. Vivemos em um mundo onde estudar é o alicerce para atingir os nossos objetivos. Seja uma qualificação profissional em busca de uma promoção, um preparatório para concurso a fim de obter um bom emprego ou estudar para o Enem com o objetivo de entrar na tão sonhada universidade. Mas para a maioria das pessoas, estudar se torna uma atividade de segundo plano. Isso ocorre basicamente por 3 fatores. Estudar nos moldes tradicionais é chato e tedioso, requer tempo e lugar apropriados e nivela o ritmo do ensino para todos os seus estudantes. Agora, imagine uma nova forma de aprender em que você estuda de maneira personalizada a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu próprio ritmo. E tudo isso sendo divertido, como se fosse um jogo. O Meu Tutor é um sistema de estudos online que auxilia de maneira inteligente estudantes do ensino médio a se prepararem para o Enem. Utilizando o Meu Tutor, é possível acompanhar e aprimorar o seu nível de conhecimento nas disciplinas, assistir videoaulas, fazer provas customizadas, desbloqueando novos assuntos e adquirindo mais conhecimentos e habilidades. Com um detalhe: no Meu Tutor, as atividades se adequam às suas necessidades e não ao contrário, como nas salas de aula ou ambientes de aprendizagem online convencionais. Tudo isso de maneira divertida e motivadora, por meio de missões que ajudam a construir o seu conhecimento, pontos e troféus que indicam as melhores práticas para obter excelentes resultados e rankings que oferecem um jeito simples de interagir com os colegas e acompanhar o seu próprio progresso. Você ainda pode compartilhar suas realizações pelo Facebook, potencializando sua experiência social. Meu Tutor foi projetado por especialistas para atender às necessidades dos alunos do século XXI, contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva e duradoura. Vem aprender com o Meu Tutor. Em pouco tempo, você se tornará um aluno nota 10. E aí você fica assim, pô, que legal, eu quero tentar, certo? Eu pelo menos eu quero, né? Tentar, né? Se eu olho assim. Mas por quê, né? Então, o que a gente conversou aqui, né, existem vários elementos que estão contidos naquela ferramenta, né? Então, você utilizar pontuações, né? Você mostrar, dar um feedback para o usuário de onde ele está no conteúdo, né? Aqui também, né? Você ter um ranking na qual você pode ou não participar, né? Então tem o problema, né? Eu vou ficar frustrado se eu ficar em último ali. Você não tem a necessidade de participar de um ranking. Você participa das missões, das atividades, se você quiser, né? Então você dá a liberdade, né, para o aluno. Aqui não está aparecendo, mas tem a oportunidade de oferecer dicas, né? Então, se você oferece dicas que são importantes e que fazem a diferença, você aumenta o quê? A autoridade do sistema sobre o aluno. Ou seja, o aluno vai ficar mais propenso a realizar aquelas atividades que foram propostas pelo sistema. Então, são várias coisinhas aí que a gente pode inserir dentro do ambiente de maneira coerente, ou seja, a gente tem que trabalhar as coisas em conjunto, né? E aí tem design de jogos e um monte de coisa por trás, para fazer com que o ambiente se torne gamificado e motivador para o aluno. Tá certo? Então, eu termino minha fala por aqui. Eu queria agradecer aí aos alunos que trabalham comigo, né? Então, são vários alunos de mestrado e doutorado em iniciação científica que estão comigo. E aí eu fico por aqui e agradeço. Se alguém tiver uma pergunta, fico aí disponível. Obrigado. 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 Perfeito. Obrigado, hein? Eu vou ler a pergunta aqui, então.
é do Sérgio. Ele perguntou: você acredita que o sistema de ensino atual ainda vai mudar? Ensino atual, você diz sala de aula ou ambiente web, será? Acho que deve ser o sala de aula. Sala de aula? Sala de aula é difícil, hein? Então, o que eu acho, assim, as coisas vão mudar, né? Só que elas vão demorar para mudar, né? Então, no ambiente web, as coisas já estão mudando. Existem atualmente várias empresas sendo criadas aí no Brasil, relacionado a jogos educacionais, a ambientes gamificados para apoio à educação e por aí vai, né? Então, para quem não sabe, né, tem um concurso do Ministério das Comunicações que eles estão chamando aí pessoas para desenvolver aplicativos educacionais. E aí está ocorrendo aí, quem quiser entrar ainda dá tempo. Eu acho que o prêmio não sei se é 10 ou 100 mil reais, alguma coisa nessa faixa, né? Então aí você vai que seu colega desenvolve alguma coisa, ganha os 100 mil, né? Vocês podem tentar, né? E aí tem um outro, eu não lembro qual, de que empresa que é, depois eu posso passar se alguém tiver interesse, que também é nessa área também de hackathons e aplicativos educacionais. E agora, pro ambiente presencial, é um pouquinho mais complicado, mas eu vejo bastante futuro. Então, eu estava conversando até com alguns alunos de uma disciplina aí do professor Edson, que eles estão pensando em como a gente consegue modelar a nova sala de aula, né? Então, a gente fala sala de aula do futuro, né? Então, você pensa em sala de aula do futuro, o que é interessante, né? É você remover tudo aquilo que pode ser removido, né? Então, atualmente, o que é? Todo professor tem que ir lá e passar a lista de presença, certo? Cara, isso aí é uma perda de tempo inacreditável, né? Se você chegar, atualmente já existe tecnologia, você bota uma câmera aqui de R$50, uma outra câmera aqui, R$50, você já consegue automaticamente detectar a face da pessoa, e aí você já, né, já coloca a presença nela, né? E aí o único jeito de burlar, eu até conversei com os alunos, é o quê? Você vir com uma foto do colega aqui, né, tal, aí vai detectar as duas faces, né? Só que o professor está olhando, né? E aí não adianta você só entrar com a foto, né? Você tem que sair com ela também, porque senão algum problema vai dar, né? Prova no papel não tem mais porquê, principalmente na área de computação, né? Você vai escrever a prova no papel, ou seja, tem vários programas que a gente tem que escrever, né? Introdução à computação, vai lá e escreve no papel, né? Aí o professor tem que simular o que o computador vai fazer. Fala, não tem cabimento isso, né? Então essas coisas vão desaparecer, né? Eu acredito que ainda vai ter uns 5 anos, 5, 10 anos para essas coisas acontecerem, mas vão acontecer, né? Diga? O professor que faz chamada pode entrar em depressão, né? Pode acontecer, né? Mas essas coisas vão desaparecer. Então, a gente consegue pensar em várias coisas interessantes que são o quê? Pesquisas que podem acontecer, né? Você está escrevendo no papel, né? Se você tiver uma câmera, né, você consegue detectar tudo que está sendo escrito, já automaticamente decodificar aquilo ali e passar direto para o computador, né? Você nem precisa digitar, você não precisa ter computador para todo mundo, né? Não existe essa necessidade. Você pode fazer outras formas, existem outras formas de a gente inserir a tecnologia de maneira pervasiva, que a gente fala, né? Aí tem a computação, não é computação persuasiva, mas é computação pervasiva, né? Então tem um monte de coisa interessante que dá para se fazer. Muito obrigado, pessoal. Agora vai ter o COF lá na 3000, no bloco 3. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Seiji.